Vimos no episódio anterior que Deus está sempre tentando nos ajudar, mas é a nossa visão distorcida que nos faz enxergar a Deus como o diabo queria, um Deus vingativo que castiga e obriga. Caim não quis ouvir Deus quando ele estava tentando ajudá-lo, mas olha para as consequências das suas próprias escolhas como se fossem castigos vindo do alto. No episódio de hoje, vamos analisar um pouco mais como o plano de Deus de limpar o seu nome diante da humanidade está se desenvolvendo. Bem-vindo à Lógica do Livro. Cerca de 2000 anos depois de Caim e Abel, chegamos na história do dilúvio e vemos que a humanidade quase que inteira está corrompida. Podemos entender algumas coisas aqui. O plano de mostrar a verdade para a raça humana não adiantou muito. Mesmo com uma proposta de salvação, mesmo com um plano de escape, mesmo com uma segunda chance provida pelo Altíssimo, o ser humano escolhe quase que unanimemente votar novamente no inimigo de Deus. Quando a Bíblia fala que Deus se arrependeu de ter criado o homem, esse arrependimento não significa o nosso arrependimento. Deus não pensou, puxa, o que foi que eu fiz? Ele simplesmente fica triste com o rumo que a humanidade escolheu para si. É como um pai que, quando o filho cresce, escolhe caminhos que trarão dor a ele mesmo. Esse pai não se arrepende dele ter nascido, mas se entristece profundamente pelo tipo de vida que ele escolheu para si, uma vida de dor e sofrimento. Mas agora é que a coisa complica. Algumas pessoas dizem, peraí, se Deus dá liberdade aos outros, então por que ele agora decide afogar todo mundo que não escolhe andar nos caminhos dele? Será que Deus está usando a força para obrigar as pessoas a fazerem aquilo que ele manda? Sabe, eu já ouvi muitas pessoas pregarem por aí que o castigo daquele povo foi justo, pois eles desobedeceram a Deus e merecem morrer no dilúvio. O problema com esse tipo de pensamento é que dissemina uma imagem de um Deus vingativo, que usa a força e o poder para obrigar o ser humano a fazer tudo aquilo que ele manda. Caso contrário, todo mundo morre. Morre com água, morre com fogo, um pai que mata todos os filhos que desobedecem. Você mataria um filho desobediente? Vamos analisar esse caso. Quando você olha para o Novo Testamento, Jesus mesmo diz, quem vê a mim, vê ao Pai. Esse Jesus, que diz que ele estava mostrando a imagem e o caráter do Pai, conta uma história sobre um filho pródigo, uma parábola. Um filho ingrato, desobediente, completamente fora da casinha, que um dia chega para o pai e diz, pai, eu quero ir embora daqui. Eu não quero mais viver com o senhor. Eu não quero mais trabalhar na sua fazenda. Você já sabe que esse pai representa Deus, né? Esse filho está dizendo para Deus, eu escolho ir embora da sua presença. Mas naquela parábola, algo interessante acontece. O pai não afoga esse filho num dilúvio, nem o queima com fogo e enxofre caindo do céu. O pai não usa toda a sua força para obrigar o filho a andar nos caminhos que ele quer que ele ande. Mas ainda, o pai pega todo o dinheiro que era a sua herança e dá para ele. Claro que essa herança eventualmente iria terminar. Essa herança representa tudo aquilo que nós recebemos de Deus. Vida, saúde, dons, capacidades mentais, físicas e intelectuais. O problema aqui é que a parábola representa muito bem que quando nós estamos longe da fonte, os recursos terminam. Eles sempre terminam. O que o pai faz quando seus filhos deliberadamente vão embora, torrando a herança? De acordo com essa parábola, o pai senta na varanda de casa e espera o filho voltar. A parábola diz que um dia, depois de ter acabado com tudo, o filho percebe que viver longe da presença do pai, longe da fonte de vida, traz como consequência a morte. Ele entende que a realidade não funciona do jeito que ele pensava. Ele percebe que aquilo que ele tinha observado era pura ilusão. Tudo não passava de uma mentira. Então ele pensa num longo discurso para pedir perdão. Ele não era mais digno e queria trabalhar para pagar a sua acomodação. Veja, o filho vai voltar para casa, mas ele tem na mente dele que ele precisa trabalhar para pagar para viver. Ele percebe que não seria justo voltar a ser filho, pois ele mesmo havia escolhido aquilo. Pai, me trate como um funcionário. Quem sabe ele poderia mover o coração do pai e pelo menos ficar um pouquinho mais perto dele, para pelo menos sobreviver, mesmo que como um servo. Jesus continua a história que revela como o pai trata um pecador.
Quando ele avista o filho, ele sai correndo da varanda em sua direção. Veja, o pai espera que o filho decida. O pai não vai buscá-lo e forçá-lo lá no país distante. Mas uma vez que o filho decidiu por conta própria, ele nem mesmo espera que o filho termine esse caminho sozinho. Ele vai até o encontro, ele sai correndo, se encontra com ele no meio do caminho. Quando você começa a pensar em voltar para Deus, ele te encontra no caminho. Ele te busca onde você está. Ele completa o que está faltando. O filho começa então com seu discurso pedindo perdão, mas o pai interrompe. Não quero ouvir o pedido de perdão. E sabe por quê? Porque ele já o havia perdoado. Mas quando? Desde o dia em que ele saiu de casa. Amigo, preste atenção nesse ponto. O arrependimento não é algo que Deus precisa ver em nós a fim de nos dar o perdão. O arrependimento é algo que nós precisamos para enxergar as decisões erradas que nós fizemos, o caminho errado que nós tomamos e então partirmos para a direção certa. O arrependimento é o reconhecimento que não compensa sair da casa do Pai, que não há vida longe do Pai. O arrependimento é o cair a ficha para que possamos escolher voltar para o único lugar onde a nossa vida faz sentido. Não é Deus quem precisa do seu arrependimento, é você mesmo. Deus está pronto para te receber sempre de braços abertos. O Pai está tão feliz com a sua volta que ele dá uma festa. Ele não tem interesse em servos, em funcionários. Ele te criou para ser filho e é isso que você vai ser para sempre. Um filho em casa ou um filho longe de casa. Não tem outra opção, não tem uma terceira opção. Um funcionário não tem escolha, ele faz o que é mandado, mas um filho tem escolha. Mas agora voltamos ao Antigo Testamento. Por que lá Deus parece muito pior? Por que ele não permite que a humanidade, então, escolha sair da casa do Pai e sobreviva do jeito que eles queriam? Por que Deus, então, agora vai afogar todo mundo simplesmente porque eles escolheram seguir os seus próprios caminhos? Não faz sentido. Parece que a parábola não se encaixa com Deus no Antigo Testamento. Mas aqui nós temos que entender algo maior do que a liberdade de cada indivíduo. Aqui entra a liberdade de todos os indivíduos. A Bíblia diz que a terra estava corrompida, toda corrompida. Haviam sobrado só 8. Quando olhamos a história mais para frente, vemos que mesmo esses 8 não eram dos melhores. Mas pense comigo, Deus esperou 2000 anos depois de Abel e Caim para que os homens percebessem e voltassem para a casa do Pai. Mas a coisa foi piorando cada vez mais. 2000 anos depois de Caim, de todas as pessoas da terra, havia apenas sobrado 8. Que ainda realizavam o ritual do sacrifício do cordeiro, passando a informação do plano da redenção, do plano de Deus para frente. Havia apenas 8 pessoas que estavam interessadas em participar desse plano. Amigo, o que você acha que aconteceria num futuro breve? O que você acha que aconteceria logo depois da morte de Noé? Quando aqueles 8 morressem, quem continuaria passando essa informação para frente? Quem continuaria ensinando às gerações futuras que o Filho de Deus viria morrer em nosso lugar? Pior, de onde viria Jesus se não houvesse ninguém para ser sua família, para ser a sua mãe, seu pai? Quem contaria para você e para mim sobre a alternativa do plano da redenção? Veja que se Deus não intervisse na história naquele momento, não haveria mais história para ser contada. Deus esperou até o último minuto, até a última geração, até que não tivesse mais jeito. Todos têm o direito de viver como querem, mas quando a decisão deles começa a comprometer a minha opção de eternidade, então Deus interfere. E mais uma vez, Deus não matou ninguém. Ele disse, pessoal, eu preciso dar um reboot aqui nessa terra. Se continuar desse jeito, o plano da redenção vai simplesmente se perder. Quem quiser pode entrar na arca. A escolha é inteiramente de vocês. Eu vou dar para vocês 120 anos para vocês pensarem e decidirem. Veja, Deus leva muito a sério o fato de deixar a porta sempre aberta. Sem o dilúvio, nós seremos como as gerações futuras de um filho pródigo que nunca quis voltar para casa e nunca ensinou o caminho para os seus filhos. Gerações futuras do filho pródigo que nasceram num país longínquo e que desconhecem a existência de um caminho de volta para casa do avô. Deus nunca deixaria isso acontecer. A liberdade dos antediluvianos termina onde começa a minha liberdade. Deus precisa que todos saibam que existe uma saída, que existe um caminho de volta.
e ele vai até os confins da Terra, até os confins do universo, para garantir que você saiba disso.